Boa noite, irmãos. Eu sou o irmão Samuel, da Igreja Batista Pão e Vida. Nós, da Igreja Batista Pão e Vida, decidimos disponibilizar essas mídias sociais para que, durante esse período que os templos se encontram fechados, os irmãos da nossa igreja, os irmãos de outras igrejas e todos aqueles que têm sede, que querem, junto conosco, compartilhar a palavra de Deus, possam ter acesso. E, meus irmãos, como se diz, nós somos novatos, aqui nas mídias sociais. Até então, a gente ainda não tinha trabalhado, a gente ainda não tinha, vamos dizer assim, mexido, tinha atuado nessa área das mídias sociais. Então, os irmãos nos perdoem se houver algum equívoco de nossa parte. Todos aqueles que quiserem visitar a nossa igreja, o endereço encontra-se na descrição do vídeo. Fica na cidade de Goiânia, e serão muito bem-vindos. Meus irmãos, todas as quintas-feiras nós estudaremos o livro de Eclesiastes. Às 19h30, no máximo, os vídeos estarão disponíveis. O livro de Eclesiastes é o livro do trimestre da nossa EBD, da Igreja Batista. Porém, devido ao templo estar fechado, nós vamos estudá-lo às quintas-feiras. Então, todas as quintas-feiras, quem tiver interesse, o irmão sentir no coração, às 19h30 teremos vídeos do livro de Eclesiastes. Quinta-feira passada agora, eu não consegui publicar o vídeo, por conta dessa inexperiência nossa com as mídias digitais, mas com a graça de Deus, a partir de hoje, a gente vai conseguir certinho. Então, meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Eclesiastes. Hoje nós iremos estudar Eclesiastes 1, do versículo 1 até o 11. Que Deus nos abençoe. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, vamos orar ao nosso Deus, para que tudo ocorra conforme a tua santa e soberana vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez por este dia. Nós te agradecemos, Deus, porque nós aqui estamos na tua presença. Nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que nesses momentos, Pai, de turbulências, ó Pai, nesses momentos delicados, nós temos a convicção de que o Senhor, ó Pai, é a nossa força, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso refúgio, e é o Senhor em que nos ampara, e é no Senhor que nós devemos colocar as nossas esperanças, Deus. Senhor, esteja conosco, fortaleça-nos, ó Pai, dê-nos, Pai, paz no coração. Senhor, neste momento em especial, eu quero te pedir, meu Deus, por este estudo, que tudo ocorra conforme a tua santa e soberana vontade, ó Pai. Que tudo que aqui seja falado, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a começar aqui, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, Salomão começa se apresentando, Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Já no 2, ele já começa vamos dizer assim, o foco do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Meus irmãos, costumeiramente, nós interpretamos, até mesmo ao lermos Eclesiastes, vaidade como sendo a vaidade individual, aquele apego ao ego humano, aquele apego ao amor, à aparência. Mas aqui, em especial, nós sabemos que a Bíblia foi escrita em outras línguas, algumas línguas muito antigas, e nós temos aqui, nessa parte, como vaidade, o sentido de vapor, seria no sentido concreto, seria vapor, e no sentido abstrato, ilusão, futilidade, o que não foge.
Meus irmãos, só que mesmo que a gente interprete vaidade como sentido popular, mesmo que a gente interprete vaidade como sentido popular, isso não vai ter nenhuma alteração no que a gente, quando a gente chegar aqui no final do nosso estudo, porque Salomão, ele é bem claro, o foco do texto vai ficar explícito, né? Então, isso talvez não seria algo que a gente devesse apegar tanto, mas a gente vai estudar no sentido correto. Mas o que eu quero dizer é que aquele irmão que está na casa dele, aquele irmão que talvez não tenha tanto acesso a uma Bíblia de estudo, talvez, né? Não vai mudar nada. Ele vai conseguir compreender qual que é o foco de Salomão aqui para Eclesiastes e qual que é o foco de Salomão para nós aqui nas nossas vidas. Eu considero Eclesiastes um livro muito importante, porque aqui tem ensinamentos de sabedoria para a alma nossa, de sabedoria para as nossas vidas, que podem transformar a nossa forma de ver, de agir e de lidar. Então, meus irmãos, voltando aqui ao versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que ele está dizendo aqui? Vamos lá, ilusão de ilusões, futilidade de futilidade. E ele repete, ilusão de ilusão, futilidade de futilidade, vapor de vapor. Tudo é fútil, tudo é ilusão, tudo é vapor. Meus irmãos, ele está dizendo aqui que a nossa vida é um ciclo de ilusões, um ciclo de vaidades, um ciclo de vapor, né? Um ciclo de futilidades, que essas coisas parece que talvez elas nos motivem, né? Parece que nós estamos presos a essas coisas, né? Que elas nos atraem e talvez que elas nos impulsionem a permanecer nesse ciclo, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo na vida é vaidade, tudo é ilusão. E aí no 3, meus irmãos, ele vem e diz: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Meus irmãos, quando a gente entende o sentido de ilusão, o sentido de futilidade, o sentido de vapor, vai se tornando mais fácil de a gente compreender isso aqui também. Mas o que ele quer dizer aqui para nós, que Salomão quer dizer aqui para nós, é o seguinte: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, né? Nós trabalhamos, nós lutamos, nós batalhamos para conquistar as nossas coisas, né? E talvez isso, se da forma correta, se com o objetivo correto, não seja errado. Porém, vamos dizer assim, nós trabalhamos para nos sustentar. Nós trabalhamos mais do que nós precisamos por conta de coisas que às vezes a gente não pode ter. Então a gente acaba nos sacrificando, né? A gente acaba se sacrificando, a gente acaba ficando sem tempo, a gente isso tudo acaba sendo fadiga, né? Acaba virando uma fadiga para nós. E acaba, meus irmãos, que essas coisas que a gente não pode ter, que não é para o nosso sustento, que não é o nosso sustento, isso talvez seja o que Salomão esteja falando aqui. Que são fúteis, é vapor, né? De nada serve. Que o vento vai e o vento vem e não muda nada, né? O sol se levanta, o sol se põe, aqui no versículo 5, e volta ao seu lugar e nasce de novo, né? Então, meus irmãos, aqui ele está
ensinando aqui é que essas coisas não mudam o ciclo da vida, não vai mudar o ciclo do mundo, né? O mundo vai continuar seguindo da mesma forma e nós talvez estejamos apegados a essas coisas que não são essenciais, a essas coisas que nos causam fadiga, essas coisas que podem tirar o nosso tempo, né? Talvez o nosso tempo com a nossa família, talvez o nosso tempo com Deus, né, meus irmãos? Talvez a nossa paz. E talvez quando nós nos dermos conta, estaremos até deixando Deus em segundo plano. Por quê? Porque estamos atrás dessas coisas que a carne ama tanto, dessas coisas que nós queremos tanto, né? Que é tudo, vamos dizer assim, que o mundo pode nos oferecer. E o que Salomão está falando para nós aqui é que tudo isso não passa de vapor, tudo isso não passa de ilusão, né? Que no final das contas isso não tem valor nenhum, né, meus irmãos? Não é o essencial, não é o que importa para nós, que nós sabemos que lá no final o que nós almejamos é a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Isso não tem nenhum benefício para nós. E ele fala mais que isso não vai alterar em nada o curso do mundo, né? O mundo vai, o mundo vem, o sol se põe, o vento vai, o vento volta, né? E tudo continua como estava antes. E, meus irmãos, aqui já no 7 e no 8, eu gostaria de deixar eles juntos para que a gente entenda melhor o 8. No 7 ele fala o seguinte: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Meus irmãos, o que Salomão está falando aqui para nós é que todos os rios eles correm para o mar, né? E o mar não se enche. E ele vem aqui no 8 e ele fala o seguinte: que todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir. E mesmo assim os olhos não se fartam de ver e nem os ouvidos se enchem de ouvir. Então, meus irmãos, é que essas coisas que nós almejamos, talvez essas coisas que nós temos buscado, elas nunca nos satisfarão. Nós nunca estaremos cheios e satisfeitos dela, né? Talvez por isso se torne um ciclo de vaidade de vaidades, né? Porque, como exemplo, talvez nós compramos uma casa, temos um carro, né? Mas vamos usar como exemplo um carro. Vamos na concessionária, gastamos rios de dinheiros no carro e passa 2 anos, parece que esse carro já não está nos servindo, né? E se a gente parar para pensar, o carro satisfaz as nossas necessidades, o que a gente tem. Porém, a gente quer mais, né? Por quê? Porque a gente nunca vamos estar cheios, nós nunca vamos estar satisfeitos. E nesse sentido é que Salomão vem falando para nós. Nesse sentido que Salomão vem nos alertando, né? Que nós nunca estaremos cheios e que nós sempre vamos querer mais e que essas coisas que nos prendem, elas não passam de ilusão, que para o que realmente importa, que eu volto a falar, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, elas não têm valor algum. E talvez, meus irmãos, nós cheguemos ao final de nossas vidas e olhemos para trás e talvez a gente se entristeça e se arrependa, porque gastamos muito tempo com o que não era importante, gastamos muito tempo de nossas vidas, muita energia de nossas vidas, né, com o que não nos acrescentou e não nos edificou em nada. Corremos a nossa vida toda atrás de coisas que não serviram de nada, coisas que eram ilusão, coisas que eram como vapor, né, coisas que eram fúteis.
Só que aí já pode ser tarde, né? Só que aí já pode ser tarde. Então, por isso a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque nós podemos começar a mudar isso a partir de hoje em Cristo, né? É Cristo que nos transforma, é Cristo que nos dá o entendimento, é Ele que nos convence, né, do que nós estamos fazendo de errado. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos para isso aqui, para que nós não cheguemos na nossa velhice, se assim Deus nos permitir, e nos arrependamos de termos gasto tanto a nossa vida com coisas fúteis, com coisas ilusórias, com coisas que não passam de vapor. Né? O que é um vapor? Vapor é algo que a gente vê e de repente a gente ainda não vê mais, o vento vem e leva. Né? Então são coisas, meus irmãos, que não trarão nenhum benefício espiritual para nós, né? E que nunca nos deixarão satisfeitos. Já no 9, do 9 ao 11, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Meus irmãos, do 9, o 9 e o 10, o que Salomão está falando é que tudo não passa da mesmice. Né? Tudo não passa da mesmice. Nós passamos agora um momento de pandemia. Que muitas pessoas, talvez até nós mesmos, né, nos encontramos apavorados, afobados, com medo. Mas talvez isso seja uma novidade para nós, mas já aconteceram outras pestilências no nosso passado, né? Outras até bem mais severas, em questão de muitos mortos. Então, o que Salomão quer dizer aqui para nós é que, saindo um pouco agora, né, do nosso contexto atual, mas saindo um pouco agora da pandemia, desse assunto, é que tudo, meus irmãos, não passa da mesmice. Não há nada de novo. Do 9 ao 10 aqui, tudo já ocorreu no passado. Já o 11, eu achei ele muito interessante, porque mesmo para quem está trazendo a interpretação de vaidade como a vaidade de aparência, talvez, ou a vaidade do que as pessoas podem ver de nós, ela vai aprender com o 11 também, né? E a gente pode usar o 11 para aprender um pouco referente a essa vaidade comum, a vaidade popularmente conhecida. Ele fala assim, já não há lembranças das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Nós sabemos que uma pessoa vaidosa, que a vaidade comum, a vaidade popular, talvez a pessoa ela tenha mais preocupada com o que os outros, né, vão dizer. Talvez ela tenha isso, a gente costuma dizer, né, que a gente não se veste para nós mesmos, né, que a gente se veste para o próximo, né, para ser admirado, né, para ser elogiado, talvez. Não só se vestir, talvez as nossas ações, tudo que a gente faz. E aqui Salomão fala o seguinte para nós, que das coisas que se foram, e que não há lembranças das coisas que se foram, e das coisas que virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ele volta a falar aqui também, meus irmãos, voltando para o sentido literal da palavra aqui, que é o original que a gente começou, que as pessoas vão e as pessoas vêm, e nem mesmo o que a gente fez, ou o que a gente buscou, onde o nosso coração estava, isso nem mesmo será lembrado, né? Meus irmãos, ocorre que a gente pode tomar como exemplo, hoje tem muitas ruas, né, na nossa cidade, em todas as cidades, né, no país,
que tem nome de pessoas que no passado talvez tenham sido importantes. Porém, entra uma geração nova, que é o que ele está falando aqui, entre os que hão de vir depois delas, entra uma geração nova, e ela vai ver o nome da rua ali, mas não vai fazer ideia de quem foi aquela pessoa. Então, meus irmãos, é Salomão mais uma vez dizendo aqui para nós, depois que chegar ao final da nossa vida, depois que a gente, for para Cristo, com a graça de Deus todos iremos, tudo isso que nós talvez tenhamos empenhado muito, tenhamos gastado muita energia, não servirá de nada, e nem mesmo serão lembradas, né? Então, meus irmãos, que isso nos sirva de alerta para que nós possamos colocar as nossas energias, as nossas forças. Energias, quando eu falo aqui, meus irmãos, não é energia, não é aquela energia que a gente está acostumado a ouvir, não. Energia que eu falo é o que nós temos de força mesmo, o nosso cansaço, vamos dizer assim, né? O antônimo de cansaço, né? Então, energia que eu estou querendo dizer aqui é nosso empenho, né? Que nós não venhamos colocar o nosso empenho, o nosso tempo nessas coisas vãs, nessas coisas ilusórias, nessas coisas talvez fúteis. Eu sei que essas coisas são coisas que nos atraem, são coisas que nós gostamos, né? Se nós buscamos, se Salomão está nos fazendo esse alerta, porque são coisas que mexem conosco, mas que nós venhamos de fato nos empenhar, que o empenho das nossas vidas seja servir, louvar e adorar o nome do nosso Deus soberano e santo, né? Porque isso sim vai fazer diferença para nós, isso sim não será vapor, isso sim não será futilidade. Então, meus irmãos, essa é a mensagem. Que Deus nos abençoe e que isso sirva-nos que isso transforme os nossos corações e que nós possamos de fato colocar isso em prática com a graça do nosso Deus vivo. Amém?